Olá, meus irmãos e amigos, a paz a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente com o programa Biblializando na One TV, canal 97. Louvamos a Deus por esse tempo, por este tema que estamos discorrendo aqui já há alguns dias. E é uma alegria receber nosso ilustre amigo, pastor Dr. Isaías Lima. Amém. Pastor Isaías, da Ele Faculdade Teológica Interdenominacional de Montes Claros, Minas Gerais. Exatamente. Bem-vindo, reverendo. Obrigado, pastor Joel. Mais uma vez é um privilégio, né? Uma alegria estarmos aqui e discutindo temas tão interessantes como esse que estamos discutindo todos esses últimos programas. E é uma oportunidade que a One TV está trazendo para enriquecer o conhecimento dos nossos telespectadores, nossos irmãos. Você que está em casa agora e gosta de conhecimento, pega uma caneta, um caderno, anote aí a Bíblia e vamos participar juntos desse tempo tão especial de crescimento, de informações que Deus está nos permitindo aqui através desse canal que tem abençoado vidas. Amém. Vamos continuar com o tema falando sobre Israel. E a pergunta agora para o reverendo Isaías: o Brasil tem algum costume que foi influenciado pelos judeus? Rapaz, que pergunta boa essa, hein? Nós temos muito. Inclusive, nós precisamos resgatar um pouco da história, né? Já quando Dom Emanuel enviou para cá 12 homens para poder vir aqui à costa brasileira, nós já começamos a ver aí um mover de Deus. Há indícios, né, muito fortes, há quem confirme isso, que Pedro Álvares Cabral era um judeu, inclusive. Então, de lá para cá vieram muitos judeus que foram expulsos da Inquisição na Europa, quando o rei da Espanha casou-se com a rainha de Portugal. Então, eles se juntaram contra os judeus, fizeram a Inquisição, expulsando de lá os judeus, que quando o Brasil foi descoberto, eles vieram para cá. Haja visto que Dom Emanuel, a palavra Emanuel quer dizer Deus conosco, olha quem envia esses homens para cá, né? 12. Por que 12? Poderia ser 11 ou 13, 12 apóstolos, né? E é interessante que quando eles chegaram aqui no Brasil, o nome Brasil surgiu exatamente através deles, porque essa madeira que eles extraíam aqui no Brasil, que ficou conhecida como pau-brasil, em hebraico chama-se braselo. Braselo que quer dizer duro como ferro. Então eles pegavam o braselo e negociavam, colocavam e levavam para vender para fora. E através do braselo surgiu o nome Brasil. Então os judeus aqui foram oriundos, né? Que originou esse nome através deles, com a sua estada aqui. E eles contribuíram muito para nós. Eles vieram para o norte do país. Hoje, nós éramos para sermos muito mais ricos e abençoados, porque o Brasil, através da coroa de Portugal, expulsou essa quantidade enorme de judeus do norte do país, especialmente no Recife, e eles pegaram navios e desceram para Manhattan, Estados Unidos, foram embora. 90% daqueles bancos que nós temos lá em Manhattan hoje, ou mais, são de judeus que foram expulsos aqui do Brasil. Que podia estar aqui, né? Aqueles bancos eram para estarem aqui e essa economia era para estar girando esse país, e nós perdemos muito com isso. Muitos deles, para não morrer, tiveram seus nomes mudados. Ou ele se convertiu à coroa portuguesa, ou seja, deixavam de ser judeu. Como é que deixa de ser judeu? Ele nasceu sendo judeu, né? E teria que ser um católico. Então, ou morria. Para não serem mortos, como muitos foram, trocavam de nomes. Por isso que você vai encontrar muitos hoje nomes como Pereira. Eles colocavam nome de árvores, de frutos. Lima, como é o meu. Pereira. Figueira, enfim, colocavam nomes ou de animais ou de árvores. Figueroa não, né? Figueroa vem de figueira, vem de figueira. Você tem a cara de judeu. Então o que acontece? Muitos de nós no Brasil temos o sangue, não sabemos. Os nossos ancestrais, eles colonizaram boa parte de Minas Gerais, lá onde eu moro, ali no Vale do Jequitinhonha, fomos colonizados. Só que tem muitos descendentes que não querem se identificar porque foram mortos. Os seus antepassados foram mortos pela perseguição da igreja, e hoje eles não querem nem se revelar, porque tem medo de dizer, se eu for falar que eu sou um judeu crente aqui, eu vou morrer de novo.
Né? Vão matar meus pais, vão me matar aqui. Então o que acontece? Não é morrer de novo, que eu digo assim, a história se repetir. Né? Então é importante nós pensarmos que eles contribuíram muito. Muito. O Brasil deve muito a esse povo. Aí você falou de costumes. Nós temos alguns. Essa questão de pedir bênção, eu ainda hoje tenho a tradição de pedir bênção. Meu pai. Meus filhos também. Pede bênção. Meus filhos também, minhas filhas me pedem bênção, meus netos. É uma tradição dos judeus. Eles que deixaram aqui para nós. Essa questão, o judeu não faz nada sem antes agradecer a Deus. Uma água que vai tomar, um vinho, uma bebida, uma comida, um pão, sempre faz uma oração. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hamutzi ler em mim haaretz. Ou seja, bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que permite tirar o pão da terra, o fruto da terra. Ou seja, sempre faz uma oração. Então, antes de fazer uma oração, agradecem a Deus. Então, esse costume que você vê aí de alguém vai tomar alguma coisa e derrama um pouco para o santo, isso aí não é, isso aí vem dos judeus, que primeiramente é a Deus que deu, devolvemos a terra. E vários outros costumes que nós temos aqui no Brasil que vêm dessa tradição. Nós precisamos entender que o Brasil foi muito abençoado, ao passo que perdemos de ser mais abençoados quando foram expulsos daqui, mas a presença deles aqui nos trouxe grandes bênçãos. Se você observar que na região de São Paulo, do Bom Retiro, nós temos ali uma grande gama de comerciantes fortíssimos que sustenta aí parte do PIB da cidade de São Paulo, que são judeus que fazem girar a economia brasileira. Eu gostaria que você agora falasse um pouco sobre o movimento das polacas. Muito interessante. Como estamos falando da influência dos judeus aqui no Brasil, esse movimento que tornou-se conhecido como o movimento das polacas foram mulheres judias polonesas que foram trazidas aqui para o Brasil na esperança de encontrarem emprego e uma vida aqui e foram enganadas. E muitas delas, para não morrerem de fome, não passarem necessidades, começaram a se prostituir. E esse movimento ganhou força aqui no Brasil, conhecido como o movimento das polacas. Não obstante conhecer o Deus de Israel, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, mas muitas delas precisaram viver uma vida de prostituição até que algum outro milagre acontecesse, alguma coisa acontecesse, para largar isso daí. Como os judeus eles têm costume de ser enterrados nos cemitérios próprios, então fizeram um movimento e construíram um cemitério próximo à Vila Mariana, não sei se existe hoje ainda, pode ser que não, para que elas pudessem ser enterradas lá. O que acontece? É importante nós pensarmos que o povo hebreu cresceu ouvindo da parte de Deus, de Moisés, através de Moisés e de tantos outros líderes, que o corpo ele é santo. O corpo ele tem que ser tratado com dignidade. Às vezes nós não entendemos isso, pastor Joel. Por isso que Paulo, que era um hebreu também, vai dizer que o nosso corpo ele é o templo do Espírito de Deus. Nós temos tratado do nosso corpo, cuidar dele. E eles entendem que mesmo depois da morte, esse corpo não pode ser enterrado próximo a qualquer pessoa, próximo onde se enterra animais, próximo onde se enterra pessoas pagãs que não creem em Deus. Tem que ser um lugar específico. Um lugar específico. E é muito interessante nós pensarmos isso, porque às vezes nós tratamos com desdém alguns costumes e nós precisamos rever isso aí. Eu falei de prostituição, é provável que alguém tenha feito assim um ar com quem está surpreso ou até decepcionado por conta disso. Mas eu aproveito para dizer, pastor Joel, que Deus nunca aprovou a prostituição, eu gosto muito de falar isso, Deus nunca apoiou a prostituição, a Bíblia não dá base para a prostituição, mas de contrapartida a Bíblia sempre foi muito complacente, muito benevolente ao tratar com as prostitutas. Por quê? Porque Deus viu nelas uma característica que de repente eu e você, todos nós, precisamos aprender com elas. A capacidade, independente da razão de ser prostituta, se é por necessidade, se é por prazer, se é por decepção, por frustração, independente de quem está lá se prostituindo, ela está se entregando, se doando sem reserva para esse momento, sem medo de ser criticada, caluniada, rebaixada, ela estará se entregando à custa daquilo que ela acha que é interessante. Por que Deus, então, sempre tem essa complacência? Porque Deus quer que eu e você também possamos
todos nós, nossos telespectadores, nos entregarmos a Deus. A forma que uma prostituta não tem medo de se entregar a um indivíduo que ela não conhece, nunca viu, e de repente é maltratada por ele, amanhã ela está fazendo o mesmo papel. Então Deus quer ensinar para a gente o seguinte, essa capacidade de entrega para Ele, nós precisamos ter à nossa disposição. E tudo isso nós aprendemos com esse movimento das polacas também, aqui no Brasil. Por isso que é muito importante nós pensarmos sobre isso. São histórias que não contam para nós, que de alguma forma tentam apagar, mas o Brasil está inserido nesse contexto aí também. Bom, eu gostaria que você agora falasse um pouco sobre a Fortaleza de Massada. Vamos esclarecer isso aos telespectadores? Vamos. Fortaleza de Massada foi o último foco da resistência dos hebreus contra Roma, contra os romanos. Isso aconteceu por volta dos idos de 73 da Era Comum. 3 anos após, Jerusalém está vivendo esse tempo de perseguição romana. O que acontece? Quando os gregos herdaram para os romanos algumas das suas estratégias, dentre elas vem a estratégia do misticismo religioso. Então muitos judeus, percebendo que eles não poderiam adorar a Deus de uma forma nítida como Deus pediu na sua palavra, pastor Joel, e teria que misturar com divindades pagãs e outros, né, pseudos deuses, que não fazia parte e não deve fazer parte da cultura bíblica, porque o único e talvez seja isso o maior mandamento dado por Deus é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. É o famoso Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, não tem dois. Exatamente, a criança ora isso 2, 3 vezes ao dia, todo o povo ora isso 2, 3 vezes ao dia, exatamente para não se esquecer que o nosso Deus é um. Lembra quando Daniel estava lá, preso no cativeiro de Babilônia? Ele abria as janelas para a banda de Jerusalém e orava. Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. É um mandamento desde pequeno que as crianças faziam. Então, essa resistência, quando eles viram que Roma estava introduzindo e de alguma forma forçando-os a se misturarem com todas essas divindades, esse grupo de quase 1000 judeus, então eles passaram a estar nessa fortaleza chamada Massada, tá? No alto de um monte, de frente ali mais ou menos para o Mar Morto, e essa montanha existe ainda hoje lá. Eles construíram as suas casas lá em cima, providenciaram água, alimentação, e para subir lá é uma região muito íngreme, inclusive hoje tem uma região turística e as pessoas vão de teleférico, né, para lá. Então o que acontece? Lá em cima eles viviam observando todo o Mar Morto, enxergando todos os montes e planícies de Israel e por onde poderia vir o inimigo. E eles foram surpreendidos pelos romanos que vieram para destruí-los. E eles não queriam se entregar. Por quê? Eles entenderam o seguinte: se nós nos entregarmos, estamos sendo covardes e vamos ter que servir a eles, ser escravo deles, e vamos ter que cancelar a nossa adoração ao nosso Deus, vamos ter que trair o nosso Deus, a confiança no nosso Deus, para adorar outras divindades. Então nós vamos ficar aqui e vamos resistir. E por 2 anos eles resistiram. Imagina os soldados romanos cercando essa montanha e criando condições para subir, porque de fato era muito íngreme. Então eles criando escadarias, meios para que pudesse chegar. Então 2 anos eles não podiam descer para comprar alimentos, para buscar nenhum recurso fora de lá, porque a montanha estava cercada pelos inimigos. Sim. E eles a cada momento subindo. Imagine você, nós, se lá estivéssemos, que agonia. Homens, mulheres, crianças, né? O inimigo chegando e você tendo que se entregar. E você não pode se entregar porque você não vai trair o seu Deus. Então foi uma situação realmente muito difícil e nós devemos parar para pensar. Porque o princípio disso nós vivemos hoje, pastor Joel. É verdade. Às vezes, por conta de pequenas coisas, as pessoas traem a fé, né? Traem a confiança de Deus, sai da igreja, vai embora, sabe, por uma pequena mentira, mente no emprego ou por conta dele, né? Mente
para o pastor, mente para a mãe, nega Deus em qualquer situação. E esse povo resistiu até o último momento. Quando eles viram que não ia ter jeito, e aqui está a fala principal, quando eles viram que não teria jeito, os inimigos iam chegar e eles de fato seriam rendidos, então eles tomaram a decisão: nós não vamos nos render. Jamais. A história vai saber que nós não nos rendemos. Então eles começaram a se matar um ao outro. Então, atearam fogo nas casas, homens, mulheres e crianças, a matar um ao outro, e o último que ficou matou a si mesmo. Então, ou seja, um suicídio coletivo de quase 1000 pessoas para não se entregarem aos inimigos. Fica aí agora uma interrogação de todo tamanho, né? Bate a dúvida no coração do nosso telespectador. Então Deus apoia o suicídio? A Bíblia concorda com isso? Não concorda. Todavia, esse ato heróico ficou marcado, é o símbolo da resistência nacional, né? Do heroísmo desses judeus, que para não se entregar ao inimigo, principalmente não negar a Deus. E não negar a Deus, que é aí que eu quero chegar, que é o fato principal, não negarem a Deus, preferiu tirarem suas próprias vidas. Talvez seja esse um assunto para um outro momento, sim, mas fica aí a grande interrogação. Aí começam os assuntos polêmicos. Polêmicos, exatamente. Então fica aí, meu amigo, agora, no seu coração e no seu pensamento, você decida se isso é certo ou se é errado. O que é que você faria diante de uma situação como essa? Entendeu, pastor? Muito bem, exatamente. Sobre o movimento ainda, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre o movimento dos essênios. Os essênios, esse assunto é maravilhoso, eu gosto muito dele. Os essênios forma parte daquela comunidade, daqueles grupos religiosos, ou pseudo-religiosos, alguns, e até políticos que surgiram lá em Israel. Dentre eles, os fariseus, que eram os religiosos, os zelotes, que eram uma equipe armada, os herodianos, enfim. Os essênios, muito provavelmente, é uma dissidência dos fariseus. Eles perceberam que o templo estava corrompido. Eles perceberam que estava fragmentada e fragilizada toda a adoração no templo. Ou seja, o indivíduo vinha confessar o seu pecado, o sacerdote lhe dava o pedido de perdão, lhe oferecia o pedido de perdão, dizendo que deveria trazer um cordeiro, como manda a Bíblia, um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem defeito. Ao invés dele ir em casa buscar esse cordeiro, que era familiar, e atravessar a cidade com esse cordeiro, pastor Joel, para que todos pudessem lhe ver, porque o problema está aí. Se atravessar uma cidade com um cordeiro na mão em direção ao templo, todos vão saber, você pecou. Então ele passa essa vergonha, na verdade, ele tem que passar essa vergonha. E isso é importante. E o tamanho do pecado. E o tamanho do pecado. Se fosse uma novilha, por exemplo, era puxando por uma corda, não é isso? Então o sujeito pecou muito. E essa vergonha que tem que gerar em nós um arrependimento para que eu não peque novamente e não volte a ter que passar aqui com esse cordeiro. Porque se não tem vergonha alguma, decepção alguma, vexame nenhum, fica muito fácil para eu continuar errando. Então era uma forma didática de Deus ensinar que não deveria pecar. Então, como é que funcionava o sacerdócio naquele momento? O indivíduo chegava, confessava o seu pecado, o sacerdote diria, tem que trazer um cordeiro. Na saída do templo, ele já era abordado por alguém que era ligado ao sacerdócio, tá? Que vivia naquela picaretagem. E então ele dizia, nós temos um cordeiro aqui, nós temos aqui dentro das... Dá no jeito, né? Dá no jeito, dentro das especificações, carimbo 9001, do ISO 9001 aqui do templo, e daí você paga tanto por ele, eu te trago aqui agora. O sujeito vai em casa, tirar o cordeiro lá do convívio dos filhos, a esposa olhar para ele e dizer, por que você vai levar esse cordeiro? O sacerdote pediu por quê? Porventura você pecou? O que você fez, né? O que você fez? Vai ter que se explicar para a esposa. Passar vergonha de atravessar a cidade com esse cordeiro na mão. Não, tá mais fácil. Vamos burlar o sistema. Ele pagou lá muito mais caro. Quem sabe o valor de 1, 2 cordeiros, pega o cordeiro, leva ao templo. E o sacerdote então vai fazer todo o ritual. Aí a pergunta é, essa pessoa tem dó de ver esse cordeiro morrer no lugar dele? Mas não tem, não é dele, não foi criado com ele. Ele não tem o menor vínculo com esse cordeiro, ele quer que ele morra mesmo. Você entende? Então, assim, o que os essênios perceberam? Se a oferta, se o sacrifício está sendo burlado, está fragmentado, o perdão também está. Não tem perdão de Deus. Eles enxergaram, Deus não está aí. Isso aí está errado. Então eles desceram para o deserto de Cunã, de frente ao Mar Morto, e formaram uma comunidade alternativa. Foram viver lá, plantando tâmaras, colocando-as para secar, e fazendo mel. O mel que a Bíblia cita em 90% das vezes ou mais,
pastor Joel, é bom que nós saibamos disso, é o mel da tâmara, não é o mel da abelha. E eles começaram a plantar tâmaras e a extrair o mel das tâmaras naquela rodovia ali ao lado do Mar Morto, por onde passavam os viajantes. Então eles faziam negociatas, trocavam, enfim. E esses essênios começaram a revisitar as Escrituras, a Bíblia Sagrada, para ver o que é que havia de errado. Por que o tempo está tão corrompido? Será que não há era do Messias chegar, do Messias vir? E foram revisitar as Escrituras e encontraram o texto do profeta Isaías quando diz de uma voz que clama no deserto, que é a voz de Deus, referindo-se a João Batista, que seria o portador dessa voz. Sim. Então foram para o deserto, foram se preparar, imaginando eles que Jesus, o Messias, o Machia, haveria de vir pelo deserto. E lá se prepararam, lá estudaram, lá escreveram vários rolos, pergaminhos, e colocaram isso dentro de jarros e guardaram. A riqueza, pastor Joel, é tão grande, porque se não fosse eles, hoje nós não teríamos o que nós temos hoje chamado de Bíblia. Até pouco tempo atrás, nós evangélicos éramos desprezados pela comunidade científica, dizendo que nós não tínhamos nenhuma prova cabal das nossas escrituras. E hoje eles não podem dizer isso, porque desde 1947 foram encontrados rolos e mais rolos e mais rolos, né, escritos da Bíblia, que foram deixados pelos essênios em jarros, lá nessas cavernas de Qumran, ao norte de Israel. Você tem uma ideia, nós temos no Museu do Livro hoje na Israel, um livro do profeta Isaías intacto, inteiro, escrito há 2000 anos atrás. Se um menino de 10 anos, de 8 anos, que sabe ler hebraico, olhar para aquele texto, vai ler da mesma forma. Olha que preciosidade. Então os essênios, eles foram fundamentais para que hoje nós pudéssemos ter a palavra de Deus nas nossas mãos. E mais do que isso, além de reescrever, além de fazerem cópias da lei de Deus, eles discutiam temas tão atuais como escatologia e tantos outros temas e deixaram escritos. Paulo teve acesso. Paulo bebeu na fonte essênica. Não se satisfez com o farisaísmo totalmente, que ele era um fariseu, e bebeu na fonte essênica. Como é que eu sei disso? Porque ele vai citar trechos que foram encontrados agora lá em alguns rolos dos manuscritos, tipo filhos das trevas, filhos da luz, obras da carne. São termos que os essênios utilizavam e isso está registrado nos manuscritos de Qumran. Quem tiver curiosidade pode digitar aí no Google manuscrito de Qumran, você vai encontrar dezenas deles lá. Amém. Glória a Deus, queremos louvar a Deus pela vida do ilustre amigo, pastor Dr. Isaías Lima, Amém. mais uma vez. E quero convidar você para que esteja divulgando o nosso programa. Estamos aqui a princípio uma vez por semana. Sim. Próxima semana estamos juntos aqui novamente. Verdade. Divulgue para os seus amigos, para que possamos todos estar aí aprendendo a palavra de Deus, temas tão importantes e temas polêmicos que vamos entrar posteriormente, não é? A cada semana. Reverendo, passe aí suas redes, seus contatos aí. Muito obrigado, pastor Joel. Ministério Escola, pastor Isaías Lima. Você pode me encontrar, lá temos diversas postagens, diversos assuntos, você pode nos seguir. Está embaixo. Vai passar aí no rodapé do seu monitor e também fazer contato conosco, né? Temos cursos online, você poderá estudar no conforto da sua própria casa, www.inovemaster.com/pastor Isaías Lima. Você pode acompanhar aí, tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Muito obrigado. Ok, muito obrigado a todos, Deus abençoe. Um abraço, paz. Shalom.